Boa tarde a todos. Hoje a gente vai fazer um tutorial rápido de como fazer a configuração desse autenticador PPPoE. A gente vai fazer da maneira mais simples possível, depois a gente vai incrementando funções, a gente vai autenticar com o servidor Radius que vai rodar aqui dentro do laboratório também. A gente vai ajustar NAT, a gente vai ajustar Firewall. A ideia aqui é ser rápido e objetivo, tá? Nesse primeiro vídeo, é fazer o cliente navegar, né? Aqui eu já tenho um cenário desenhado, seria ilustrando, né? Um provedor pequeno, um prédio, um condomínio, alguma coisa que precisa fazer a gerência desses roteadores. Então, vamos supor que o meu provedor me entregou um /30 privado, mais um IP público, então já tenho aqui os dados que o provedor me enviou. Obviamente esse IP não é um IP real, né? Não é um IP meu, mas como eu estou usando só dentro da minha rede aqui, eu não estou expulsando ele para fora, não tem problema nenhum. Tudo isso aqui está rodando dentro da minha rede local, então tudo que eu fizer aqui não sai, fica trancado aqui dentro, tá? O cliente PPPoE aqui, que seria simulando lá a ONU e o roteador do cliente, já está configurado, ele já está discando um PPPoE para cá, e ele já está soltando um DHCP server nessa porta aqui, onde eu coloquei uma VM Linux, tá? Que está aqui. A gente já pode acessar ela. Tá aqui o Linux, que é para simular o computador do cliente, do usuário final, né? A gente já pode fazer algum teste, vamos ver se ele pegou o IP do DHCP. Ó, ele já pegou o IP, tá? 10.10.10.253, só que sem o autenticador funcionando, ele está até desligado ainda, ele não vai funcionar a internet, né? Então, teste mais padrão, acho que todo mundo já conhece esse IP, né? Então a gente vai iniciar aqui o autenticador. Vamos só confirmar, né, que ele não vai funcionar, esse equipamento aqui está resetado. Vou fazer o primeiro acesso. Lembrando aqui, eu não expliquei, eu estou utilizando o IVE para fazer laboratório. Tem algumas limitações de hardware, mas para a nossa finalidade aqui, mais que o suficiente. Tá? Quando fizer o primeiro acesso, ele vai pedir para trocar a senha. Já troquei a senha. Agora, como eu conectei ele aqui na minha net, que é a minha nuvem, minha rede local, eu já tenho acesso a ele pelo Winbox, tá? Mas antes eu vou renomear ele só para eu saber quem ele é. Vou colocar aqui BNG01, tá? O pessoal chama de BNG, praça, autenticador. No fim, tem a mesma função, que é fazer a autenticação dos clientes. Nesse caso aqui, ele vai fazer a autenticação dos clientes, o link, o uplink com o provedor e também a parte do NAT, tá? Eu vou abrir ele aqui e ali já está ele, BNG01, sem IP. Vou botar aqui a senha que eu acabei de trocar. Pronto. Então já está aqui, nada de configuração. Export. Aí, nada de configuração, só o que eu acabei de fazer agora, né? Vou colocar o nome. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, agora já iniciando a configuração mesmo desse microchip, é identificar a interface, tá? Então, por exemplo, no Ether 3, eu sei que é meu uplink. Tá? A dica que eu deixo é nunca apaguem o nome da porta que já vem, porque depois fica complicado de tu identificar o que é cada coisa. Então, Ether 3 do lado ali, aí você cria o padrão que achar melhor e dá a descrição da porta, na description. E a Ether 1 é onde vai vir o meu cliente. Então, eu vou colocar aqui PPPoE. Esse padrão que a gente usa, cada um usa o seu, cada um usa de um jeito que fique fácil de identificar e que funcione, que consiga bater o olho ali e já entender o que é, tá? Não existe um padrão que tem que ser seguido. Então a primeira coisa que eu vou fazer é configurar esse link aqui. Eu já tenho aqui os dados que o ISP me entregou. Ele me entregou esse IP, então eu vou configurar aqui o meu lado. Normalmente o lado do provedor é o menor, então o dele seria o 72.16.2541 e o meu seria o 2. Então vamos lá, 72.16.2542. Ali já está especificando que é o /30. A VLAN está vindo em Access, então eu não posso criar o tag da VLAN aqui. Vou colocar na porta. Se aqui já deu certo, a gente já pode fazer ele testando, né? Então, vamos ver se eu tenho conectividade com o meu uplink. Nada melhor para testar conectividade do que o próprio ping. Pronto. Então, daqui para cá, eu já tenho conectividade. Esse ISP, esse provedor, me entregou só um IP público. Tá? Ele poderia, aí é questão de negociação, entregar um /32, 31, 30, enfim. Dentro dos equipamentos do microchip, por padrão, sempre vi trabalhar assim, a gente precisa atribuir esse IP a uma interface que não venha a cair. Tá? Eu poderia até colocar na interface física, poderia. Mas por padrão que eu sempre trabalhei, criando interfaces de loopback. Tá? Dentro do microchip não tem essa função de interface de loopback, então o que a gente costuma utilizar é uma bridge. Tá? Renomeia para depois ficar fácil de se achar. Isso é importante, tá? Cada coisa que a gente ir criando, vai documentando, vai anotando, porque, claro, aqui é uma configuração muito simples, mas conforme isso aqui vai crescendo, depois a gente vai implementar o BGP, a gente vai fazer o monitoramento com os ABICs, a gente vai fazer os alarmes dos ABICs com o WhatsApp, que já foi gravado em outro vídeo, então isso aqui vai criando um emaranhado que, se a gente não tiver bem documentado, a gente se perde até mesmo no laboratório, tá? Então, vou atribuir aqui o IP que o provedor me passou, que seria 1.1.1.1, na interface de loopback. Pronto. Aqui eu já posso testar e validar a configuração para cima. Então, meu uplink eu já posso validar, testando se esse 1.1.1 tem conectividade com a internet. Tá? De novo, eu estou num cenário hipotético. Se o teu provedor fosse te entregar um IP público, não precisaria fazer esse tipo de ajuste, mas aqui, obviamente, eu tive que fazer um NAT desse IP para navegar com a minha internet local. Então, o teste é o mesmo, tools ping, pingar para. Vamos pingar lá para 888 para ver se vai ter conectividade. Qual a minha interface de origem? Qual o meu endereço de origem? Tá? É o IP público que o provedor me entregou. Sem conectividade, porque eu não tenho a rota default. Tá? Isso funciona assim. Sempre que algum roteador tenta acessar algum equipamento, algum servidor, ele precisa ter a rota. Tá? Como os roteadores não têm a capacidade de instalar as 980 mil rotas de IPv4,
a gente sempre utiliza a rota default. Então é assim, esse IP existe na minha tabela de rotas, o IP 888 existe na minha tabela de rotas, que é essa aqui, não existe, então ele fica preso dentro da caixa. Então eu preciso dizer para ele, ó, se esse IP não existir, sai pela rota default. Então a rota default é a rota padrão, para que se aquele endereço não existe na minha tabela, ele vai sair por ali. E aqui eu vou colocar para onde que ele vai perguntar. 172.16.254.1, tá? Ó, ele já atribuiu a conectividade, e aqui já voltou a funcionar. Já começou a funcionar, né? Não estava funcionando antes. Então a gente já entende um pouquinho do conceito da rota default, que em todos os roteadores existem, tá? Se a gente tivesse aqui a rota 8888 ou 8880/24, ia funcionar. Mas a gente não quer ter conectividade só com 88, a gente quer ter conectividade com a internet por inteiro, tá? Então, já testei que a parte que eles me entregaram aqui está funcionando, a parte do IP público que eles me entregaram já tem internet, agora só falta eu fazer a autenticação do cliente, tá? Como aqui já está dizendo, recebe clientes PPPoE na VLAN 10. Precisa fazer novamente um NAT dos clientes, né? Obviamente eu só tenho um IP, eu não consigo entregar para o meu cliente. Então, eu vou fazer... primeira coisa, vamos criar VLAN. Já tenho aqui Ether 1, interface 1. Vou colocar lá VLAN 10 PPPoE. Não esqueci de botar aqui VLAN ID, que é o que conta de verdade, que é só nome. A interface que essa VLAN está conectada também precisa estar na porta correta, senão não funciona. Ok, já tenho aqui a conectividade. Agora eu vou lá fazer minha configuração de PPPoE. Tenho esses dois que já vem por padrão, tá? Não consigo apagar. Eu vou criar um novo aqui e depois a gente vai passar detalhadamente parte a parte. Só quero agora fazer o cliente conectar e navegar, tá? Então vou botar aqui PPPoE. Local address, posso colocar que seja até o meu IP público, não tem problema nenhum, tá? Que vai ser o gateway dos clientes. Aqui no remote address a gente precisa utilizar uma forma dinâmica para distribuir o IP desses clientes. Eu não quero ficar gerenciando esse manual, ou cada um que eu criar eu precisar botar um IP ali, ficar controlando qual eu coloquei em qual, tá? Então eu vou colocar aqui de uma forma que o próprio microtik gerencie isso, tá? O PPPoE. Vou criar aqui uma distribuição de 256 IPs. Aqui foi um ponto e uma barra. Aí. Ok, e agora aqui no Remote Address eu posso selecionar aquele pool que eu acabei de criar. Então o gateway dos clientes vai ser esse, que está estático aqui no my loopback, tudo certo, vai funcionar. E o Remote Address ele vai sempre distribuir algum IP de dentro desse range conforme a disponibilidade, tá? DNS que eu vou entregar. Vou entregar DNS público, lembrando que dentro da tua rede é sempre melhor que tu tenha teus DNS locais, né? Tempo de resposta normalmente tende a ser melhor. A gente vai deixar tudo como padrão e depois a gente vai passar, no próximo vídeo, passar essas opções e como deve ser feito o padrão, como a gente vai proteger essa caixa, tá? Então a gente já criou aqui a parte do profile do cliente. Agora a gente precisa dizer em qual porta que a gente vai aceitar essa conexão PPPoE. Então, vou criar aqui. E aqui, de novo, é documentação, tá? Pode ser PPPoE, Ether 1, VLAN 10. Eu vou colocar só VLAN 10. E aqui sim é onde eu seleciono aonde que esse cliente vai chegar a requisição, tá? Não posso botar Ether 1 PPPoE, porque a gente já viu aqui que a conexão ao NU do cliente lá está na VLAN 10. Então, VLAN 10. MTU, MRU, tá? Normalmente é preenchido com 1492, mas a gente vai deixar em branco e o cliente vai definir, tá? A requisição do cliente no caso. Keep Alive Timeout é o tempo que o cliente vai... Caso o cliente tenha algum problema na conexão, é o tempo que ele ainda vai ficar conectado mesmo depois da conexão perdida, tá? Então não é bom subir muito esse tempo, porque o cliente pode ter quedas que a gente não consiga detectar. Vou marcar aqui o profile que eu acabei de criar. Vou deixar liberadas as sessões. Máximo de sessões é o máximo de sessão PPPoE da caixa, tá? Normalmente não é utilizado, já vi o pessoal utilizando para fazer balanceamento de clientes em caixas, né? Então, por exemplo, empilha lá do UCCR, quando essa aqui chegar em 750, eu subo ali o padrão delay para que ele dê preferência para autenticar na outra caixa, tá? Então, já respondendo também, o padrão delay é o tempo de atraso para esse cliente conectar. Ok. Teoricamente, aqui ainda falta a parte da autenticação do cliente, mas aqui ele já deveria estar tentando conectar, tá? A gente sempre acompanha através dos logs. A gente está vendo aqui, ó, o cliente 01 está tentando conectar. Então, o que eu preciso fazer é dar um servidor de autenticação para ele. No caso aqui, eu vou fazer autenticação local, mas pretendo implementar um Radius aqui, tá? Eu estou terminando de desenvolver aqui um Radius local só para a gente conseguir testar isso aqui e, aos poucos, ir montando um ISP. Agora começando com IP, depois a gente vai ter o nosso AS, vamos fazer um roteamento de BGP, tá? Local address é o mesmo que eu já tenho lá. Na verdade, aqui eu não vou preencher, tá? O profile que vai mandar, o profile que vai definir isso aqui. Então, dei OK. Vamos ver lá no log, ó. Cliente 1, que é esse aqui, acabou de conectar. Ele pegou o IP 164.0.255, ou seja, ele pegou o último IP disponível, tá? Mesmo assim, mesmo ele estando conectado aqui, mesmo a gente fazendo toda a parte do PPPoE, o cliente ainda não vai estar navegando, porque falta uma parte muito importante aqui, e que a gente, de novo, a gente vai fazer do jeito mais simples possível, mas não é a maneira mais recomendada, tá? Então, tá aqui a conectividade do cliente, vamos pausar, né? Vamos ver se chegou algum tipo de sinal aqui, e não vai chegar, tá? Por quê? Porque aqui, na parte do autenticador, o cliente está chegando à rede 164, mas ele não sabe sair de dentro dessa caixa, a rede 164, e aí a gente volta a falar de NAT. Tá? Então aqui, eu vou fazer um NAT para ele funcionar, depois a gente vai separar por portas, para a gente ter logs desses clientes, que é importante. Então, eu vou criar aqui o IP Firewall NAT, a chain vai ser um source NAT, ou seja, em direção da caixa para fora, se for DST NAT, é de fora até a caixa, tá? Então, source NAT, e sempre que eu digo caixa, eu estou dizendo o equipamento, aqui o microchip. Source address, quem que vai cair nessa regra? Todo mundo que chegar com origem 164.0.0/24, que foi o pool que eu criei lá no PPPoE. No Action, vou fazer a mesma coisa aqui no source NAT, só que a hora que o cliente
bater aqui, eu quero que ele faça a tradução do NAT. Todo mundo que chegar com 164.0. alguma coisa, vai navegar com o IP 1.1.1.1, que é o que a operadora me entregou, tá? Então, aqui a gente tem o contador de pacotes, eu acho que eu deixei o ping parado lá, mas já está passando alguma coisa aqui, tá? A gente pode ver o que é através do log. Ver se vai pegar mais alguma coisa. Olha ali. Então, o cliente 100.164.0.255 está tentando conectividade com 8.8. Vamos ver lá o que está acontecendo. Ó, também pegou no log. Só que diferente de antes, agora ele já está conseguindo resolver os nomes. Então, já consigo pingar. Primeiro vou pingar o IP. Ó, já está resolvendo, tá? Ele está com esse tempo altíssimo, mas é porque é um ambiente simulado, tá? E também, vamos ver aqui como é que tá. Tem uma questão do ambiente simulado do MikroTik, que ele tem limitação de interface, tá? O máximo que eu consigo passar aqui é 1 mega, tá? Eu estou sem a licença paga aqui do MikroTik, então a licença free ele tem uma limitação das interfaces para no máximo 1 mega de velocidade, tá? Então vocês podem ver aqui que o cliente está usando 1 mega, por isso que essa latência está tão alta, tá? Mas tudo bem, a gente já viu que tem internet. Vamos ver se está resolvendo o nome. Está resolvendo o nome, também com um tempo altíssimo. Aqui a gente ainda poderia colocar, por exemplo, um limite de banda para esse cliente, só que como o meu limite no laboratório é 1 mega, aqui na Kiwi, por exemplo, eu teria que botar 500k para ver isso funcionando, tá? 500k, então, agora o plano desse cliente é 500k de velocidade. Se a gente olhar do jeito que estava o profile, ele não criou nenhum limitador de velocidade, tá? E aqui em Kiwi a gente vê a velocidade, o limitador de velocidade do cliente. Então eu vou dar um apply, e eu preciso que esse cliente desconecte e conecte de novo. Ainda não foi. Desconectei ele, vamos esperar conectar de novo. Aqui já parou de pingar e já voltou, tá? Ó, agora ele está contando, só que a banda máxima desse cliente agora é 500k. Se vocês olharem até o ping baixou. Provavelmente ele estava fazendo algum download ali, alguma atualização, alguma coisa, porque foi a primeira vez que eu liguei a máquina. Mas agora ele estabilizou, tá? Vamos ver aqui. Ó, tá zerado. Eu vou abrir aqui o Firefox. Olha lá, ele já limitou em 500. Aqui já ficou vermelho, indicando que está no limite. Ver se ele vai conseguir abrir alguma coisa com essa velocidade. Acho que é bem complicado. Eu lembro que na época que eu comecei a trabalhar, era uma pessoa que tinha 1, 2 mega, estava muito bem servida. Hoje a gente não consegue nem abrir a página inicial, né? Vamos ver se ela já carregou. Não carregou, mas vamos fechar. E vamos ver se vai abrir algum outro site. Abrindo, devagar, mas está indo. Vamos abrir aqui, pode ser o primeiro mesmo. Ele tá, só de carregar o site ele já está puxando toda a velocidade. Mas a ideia aqui, pessoal, era fazer o cliente autenticar e navegar. Ele está autenticado, ele está navegando, a gente fez NAT, a gente fez até um limite de banda aqui. Mas a ideia é que tudo isso aqui funcione com o servidor Radius, que seria lá o teu RP, o teu sistema de gestão, onde tu escolhe o plano do cliente e ele envia para cá certinho qual que é a velocidade do cliente. Usuário e senha de PPPoE, tá? Tudo através do sistema, que eu estou desenvolvendo aqui um sisteminha básico só para a gente fazer esse laboratório. Acho que mais alguns dias aí eu consigo concluir. E a gente vai ficando por aqui. Vai demorar para carregar esse speed test aqui, porque a gente está sem banda, né? Mesmo tirando aqui, vamos ver se ele vai subir. Ele subiu lá para 1 mega e ficou nisso. Então, um abraço a todos, até o próximo vídeo.